Já chamei aí. Tamo aí, tamo aí. Então, Bom, aí, que ano que começa o Vertigem? 92 foi o Paraíso Perdido na igreja de Santa Efigênia. E como vocês resolvem começar o Vertigem? Por quê? Cara, o Antônio Araújo, professor da USP, com uma turma de atores, eles resolvem se juntar e eu tinha feito já 3 trabalhos com o Antônio, né? Então eu era o cara da luz dele, né? Tudo que ele fazia, o Thor é um cara de muita fidelidade artística, assim, né? Você só para de trabalhar com ele se você se desentender, se você brigar, né? A gente está juntos desde 92, estamos em 2020, né? Fazem 30 e cacetada, né? Sei lá quantos anos faz. 92? É, Não, 18 anos. Não, 28 anos. 28 anos, é. Bom, aí ele forma um grupo para pesquisar os efeitos da mecânica, da física clássica no movimento expressivo. Coisa, coisa de maluco, né? Universitário, jovem, né? Então fica queda, peso, sei lá. Então fica pulando, fica caindo. Só que chega uma hora que isso começa, eles são atores, tem um diretor. Chega uma hora que, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Alguém aparece com o Thor, leva o poema do John Milton, Paraíso Perdido, começam a ler, discutir, conversar, falar. Pô, por que a gente não faz uma peça? Ah, então vamos fazer uma peça? Ah, vamos fazer uma peça. Aonde? Pô, para falar do Paraíso Perdido, da questão da fé, vamos fazer num templo. Pô, num templo, vamos fazer num templo. E começaram a busca por templos, né? Eu não estava nessa etapa. Eu sou chamado para fazer a luz, né? Como qualquer outro é chamado. Mas aí a igreja, eles começam a procurar, não conseguem, não conseguem, não conseguem. Dom Paulo Evaristo Arns, nosso querido Dom Paulo Evaristo Arns, era o bispo, arcebispo de São Paulo, vão até ele, ele fala, se vocês acharem um pároco, a igreja católica está aberta para o teatro. A gente foi. E aí o pároco lá da igreja de Santa Efigênia resolveu nos receber, um padre maravilhoso, Padre Paulo. Bom, aí a gente estreou lá, foi uma loucura, porque o Thor recebeu ameaça de morte, no dia da estreia os carismáticos cristãos invadiram a igreja, porque a igreja ficava aberta até até 8 da noite, daí fechava e em 1 hora a gente montava o circo. Eu tinha os refletores todos escondidos, todos já no lugar, e tinham coisas de chão que eu montava rapidamente, e a gente começava às 9. Só que os caras entraram à tarde, eles vinham com uma santa, uma Nossa Senhora, e ficavam lá rezando. E não saíam. A sorte que tinha metrô, e metrô fecha meia-noite, eles moravam longe. Então, 11h30 no dia da estreia, eles resolvem sair, e aí a gente estreia. A gente estreia, mas estreia com um escândalo, porque os católicos mais fervorosos começam a dizer que a gente desrespeitava a igreja. Enfim, aquilo gera uma polêmica brutal que se interrompe a temporada no primeiro final de semana. Aí eu lembro que a gente é obrigado a fazer uma apresentação, Dom Paulo convoca um grupo de religiosos, estudantes, estudiosos, teólogos, alguns representantes da sociedade, intelectuais, e a gente faz a peça para esse grupo. Né? E terminada a peça, é ovacionado, e dizem que o espetáculo não tem nada de ofensivo e a carreira dele vai. Só que os caras continuaram no protesto. Então a peça, todo mundo chegava lá para ver a peça e tinha que esperar até quase meia-noite. Isso foi a primeira semana, daí o movimento dos caras esvaziou. E isso criou uma repercussão muito grande para a peça, né? Chamou muito a atenção de todo mundo. E aí eu ganhei o Shell, aí primeiro Shell, até a Aurélia de Simone ganhou nesse ano. Eu tenho uma foto que estou eu e Marisa dividiu a criação comigo, Marisa Ventivenha. Tem uma foto que sou eu e Marisa no palco com Marieta Severo que entregou. Era a época do Shell Maravilhosa, né? Um ano era em São Paulo, um ano era no Rio. Quando você Não era aqui lá. Não. Quando você é de São Paulo... Não, era todo mundo. Rio e São Paulo concorrendo, cada um nos seus estados. Eu digo o seguinte, ganha o Aurélio lá e ganho eu aqui. A premiação, um ano a entrega é no Rio, um ano a entrega é em São Paulo. E lá no Rio era no Canecão, aquele glamour, né? E a gente... Aí aliás, se juntar você e o Aurélio aí, não tem mais Shell para ninguém, né? Não, que é isso, eu já estou ultrapassado já. Não, você, não, tem dados e eu posso comprovar. Você é o maior ganhador de Shell do Brasil. Não.
Bom, Sim. vamos falar de outra coisa, mas era incrível, porque os caras pagavam passagem aérea, hotel e para acompanhante. Como era eu e Marisa, a gente podia levar dois acompanhantes, né? Foi uma coisa louca. A primeira vez ir lá, receber, né, rir, o show do Chico Buarque. A Marisa lembrou, eu acho, que era o show do Chico, eu não me lembrava. E aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Você pede curiosidades, aqui vai uma, né? Como a gente era caipira na época, né? Eu era muito caipira. Porque eu recebi o prêmio, a premiação rolou, acabou, a gente voltou pro hotel. Era no Copa Dor, onde é o hospital hoje, né? Ali na Figueiredo Guimarães, Figueiredo, sei lá como é que chama aquela rua. Aí na frente tinha aquela coisa clássica do Rio, que é o franguinho lá, aquele frango de português, tem um, como é que chama aquilo? Pô, chama, cara. Tem até hoje. Enfim, esse negócio de frango, que é meio frango ali, puta, que agora minha memória foi lá embaixo. Bom, o nosso querido autor Plínio Marcos tinha ganho também. Eu, molecão, tinha 33 anos de idade, mas tinha começado, né? O primeiro Shell que eu ganhava, segundo a PCA, eu já ganhei a PCA na sequência com o Paraíso. A gente foi comer galeto. A gente foi comer um galetinho ali, tava o Plínio Marcos, né? Aí sentamos ali juntos e tal, e ele vira para mim e fala: você pegou teu cheque? Eu falei: cheque? Que cheque? Ele falou: cheque? Você tem que pegar, os caras vão te dar. E a gente ganhava em dólar, $2.000, eu acho, né? E eles convertiam para real e davam em dinheiro, né? Na época nem era real. Eu falei: cheque? Que cheque? Não, não recebi cheque nenhum. E o cara começou a me pilhar que eu tinha que pegar o cheque. Você acredita que eu voltei para o Canecão para trás do meu cheque? E claro que não ia receber, né? Os caras iam me procurar depois, iam me depositar. Bom, enfim, curiosidade. Aí em 92, Paraíso, cara, era uma precariedade absoluta. Eu trabalhava com equipamento do AHM, Honório Marinho. Ayrton. Você conheceu? Ayrton. Ayrton? Grande figura, me ajudou muito no começo do Vertigem. Eu fiz Paraíso Perdido e fiz o livro de Jó com a AHM. Eu ia lá na empresa dele, o que eu fiz com todos os meus amigos, né? O Vertigem foi ganhando notoriedade, eu fui trabalhando cada vez mais, e eu passei a pedir para outras empresas favores, né? O Tato me ajudou, cedeu equipamento, acho que por um preço ruim, o mais ruim que você tiver aí, que eu possa usar. Aí me oferecia dimmer, que faltavam 2 canais, né? E eu fazia. O Paraíso Perdido eu pendurei em umas rosáceas imensas da igreja, satellite, com sarrafo, amarrado com arame. Você punha na furadeira e torcia o arame, né? Bom, aí quando fui fazer Catedral de Curitiba, aí já tinha stage, o Janzinho estava lá, daí o Raider já muda, usava mini brute nas rosáceas, iluminei tudo quanto é lugar que você puder imaginar daquela catedral. Aí veio o livro de Jó, 95, bum, prêmio Shell de novo. E aí, para mim, abre a minha cabeça completamente, que vai virar minha pesquisa, que é a questão dos materiais, a pesquisa com os materiais. Esta relação da arquitetura com o equipamento, é um hospital, material, tudo que o público vê tem que ser material hospitalar, o que o público não vê, eu uso refletores. Pesquisa de campo, visitar lugares, pegar esse material todo, negatoscópio, óleo cirúrgico, luminária cirúrgica, desmontar, abrir, refazer elétrica, né? Então você passa a ver na cena, a hora que o Jó fica doente, começam a aparecer os elementos hospitalares. E isso abriu um caminho para mim de pesquisa. Eu fui ver agora, há pouco tempo, num trabalho que Marisa Bentivenha, vou falar Marisa, né? Já falei Bentivenha, todo mundo sabe que é Marisa Bentivenha. Querida Marisa, parceira, muito parceira. Não posso falar muito, senão eu choro. Na quarta que vem ela vai falar, Guilherme Bonfante. Marisa foi uma grande parceira, grande de vida, né? É uma grande parceira de vida, né? E aí, ela estava fazendo um trabalho sobre Tadeusz Kantor. E o Kantor fala alguma coisa sobre o objeto, porque ele pega objetos, é uma coisa que tem muito nas artes visuais, né? O que interessa é a matéria. Então, se eu tenho que ter uma roda de boi lá, de carro de boi, eu vou ter a roda do carro de boi.
porque me interessa a textura, o tempo que aquilo ficou na chuva, a memória que aquele objeto tem, me interessa o objeto em si, me interessa... não me interessa um objeto espetacular, que eu construa e que fique, né? Então, eu fiquei achando que tinha algum paralelo. Depois, agora, eu fui olhar para isso que esse cara fala. Mas eu sei que o Jó é o grande salto meu, né? Assim, pum. A Marina Lima me chamou para fazer... O livro de Jó foi feito onde? No Hospital Humberto Primo, 95. Aí Marina Lima me chamou. Bom, nesse momento eu já estava trabalhando muito, né? Já estava fazendo muita coisa, já estava... Mas ainda, eu acho que o Paraíso é intuição pura, o Jó já tem um pouco mais de consciência do que eu estou fazendo, mas a precariedade absoluta. 3 andares, o AC saía do porão, alimentava o dimmer do primeiro piso, alimentava o dimmer, não tinha cabo para mandar alimentações separadas, e como o espetáculo subia, 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 não tinha necessidade. Então eu alimentava um dimmer, desse dimmer eu fazia o jump para o segundo, o jump para o terceiro. Mesa analógica, então uma operação dificílima, porque o Tó queria que o público tivesse a experiência de estar dentro do hospital e nada pudesse tirar a relação dele com o hospital. Por isso que a luz tinha que sumir e o operador tinha que sumir. Marcos Franja, maravilhoso, maravilhoso. Ele operou a temporada toda. Incrível. O Joyce operou, o Marisa operou, o Fabinho Rett operou, mas o Franja foi o grande operador. A gente teve um processo que era, ele ensaiava vendo a cena, aí a gente distanciava ele 2 metros da cena, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, e ele se recolhia para um quartinho. Então, ele tinha um domínio tamanho do espetáculo, que ele sabia, quando o Matheus Nastergalli, maravilhoso, depois Roberto Áudio fez o Jó, quando o Matheus falava X, ele sabia que o Matheus daria tantos passos em tanto tempo, e aí ele acendia a luz da cama, onde o Matheus estava, tinha que estar. Às vezes o Matheus estava na cama, ele dava o blackout, o Matheus público, hein? Imagina que fica mais difícil ele caminhar, né? Ele tem que passar pelo meio do público. O Matheus caminha e Matheus fala um determinado texto, põe as mãos assim e acende um faixinho, que era um olhinho cirúrgico que a gente chamava, muito pequenininho, que era uma cena que o Matheus fazia com as mãos para cima aqui, com aquele mini facho nele. E o Franja tinha uma precisão absoluta para operar isso, de tamanha atenção que ele tinha, comprometimento, engajamento. É uma coisa que me fez começar a ensinar. Porque o Vertigem, ele tinha complexidades técnicas que eu, louco do jeito que eu era, eu me virava e fazia. Tem outra passagem curiosa no Jó. O que é a tecnologia, né? Eu não sabia dos canos de ferro para pendurar refletor. Né? Eu sabia do sarrafo, né? Que era que eu tinha dinheiro para comprar e que era que eu imaginava que funcionava. Não tinha ninguém me falando, eu não tive mestre. O Donda me deu aquelas noções, faz isso, faz aquilo. Ninguém me ensinou. Eu fui descobrindo tudo sozinho, né? Batendo cabeça, e com aquelas pessoas que vinham trabalhar comigo. Técnicos, alguns que já, passaram pessoas que, cabeça, era um técnico da 13 de maio ali, né, que me ajudou muito. Wagner Pinto veio me ajudar no Paraíso Perdido, um cara que tinha um puta domínio técnico, né. Muita gente foi me ajudando ali, né, mas não teve a figura. Aí no Jó, o que acontecia? As janelas, você tinha aqui a janela e eu estou dentro da cena, eu tenho que iluminar para dentro da cena. Então eu achei um lugar para o set light, que é aquela coisa aqui, a lâmpada todo mundo sabe que está ali, né, o simétrico. Eu achei um lugar que eu punha, para que a lâmpada não ficasse brilhando, que eu usava nas janelas, o Marcos Pedroso, maravilhoso diretor de arte, que faz cinema hoje, ele pôs TNT, que é um tecido não tecido, em todas as janelas, porque o público não podia olhar a cidade. O Tó não queria que o público tirasse o olhar dali de dentro do hospital. Então, para não ficar o brilho da lâmpada no TNT, eu subia o refletor. Então, sobrava a luz na janela. A gente ficou 1 ano e meio, 2 anos em cartaz. Era um sucesso absoluto a peça, né? Eu sei que passado 1 ano, chove, para de chover, sol, chove, a madeira vai dando aquela envergada, né? Aí, um tempo a gente dava manutenção constante lá, né? Porque os cabos andavam por tudo quanto é lugar, fita crepe pra caramba, né?
você não via um fio, você não via nada. O Franja era um cara espetacular, assim, na manutenção. Aí um dia eu passo, subindo a escada, que era uma escada em espiral, eu vejo a luz ali brilhando no TNT. Falei, caramba, mas, pô, Franja, você viu aquilo ali? Aí a gente subiu no telhado, olhou tudo com arame, né? E como eu tinha um vidro muito grande, e eu tinha 3 níveis com a mesma vidraça, eu tinha que fazer um único arame que descia, amarrava um sarrafo, amarrava o segundo, amarrava o terceiro. Quando a gente vê, o sarrafo está totalmente envergado, né? Aí caiu a ficha, né? Porque tudo, esse aprendizado, ele é totalmente em cima do tentativa e erro, né? É muito uma coisa tipo pesquisa científica, que você tem um problema, você não sabe, você abre um monte de hipóteses, das hipóteses você acredita que algumas são verdadeiras, minutos antes de estrear a peça. Uma luminária cirúrgica imensa no centro cirúrgico, que era o final, o ápice da peça, que o Matheus, num blackout, ele caía para dentro da cama cirúrgica, que era um lugar de cesariana, era uma maternidade, então é uma mesa cirúrgica que tem um buraco, ele caía ali, virava a cabecinha dele para cima, começava a falar em hebraico, e surgia um fiozinho de luz dessa luminária cirúrgica. E ali ele fazia o que era a teofania. Era uma cena linda, as pessoas choravam. Então, bom, no dia da estreia, a gente ensaiando, eu, tuxo a luz ali, o vidro começa... O vidro trincou inteiro. Por quê? Porque vidro tem que dilatar. O vidro não pode estar absolutamente espremido, né? Porque ele não vai ter como dilatar. E aí a gente, na hora, o que faz? Troca. E aí a gente, na hora, descobre, né? Vai especulando, e aí descobre, aí aprendemos mais uma. E assim a gente foi. E aí eu fui lá, Marina Lima, fui fazer Marina Lima, porque uma amiga dela tinha visto o Jó, não tinha nada a ver o Jó e eu fazer Marina Lima. Mas é aquela coisa que a pessoa quer o nome da vez, né? Quer o nome da vez e quer pôr o nome da vez na sua ficha técnica lá e tal. Maravilhosa ela, foi o primeiro contato meu com ídola, né? Assim, uma pessoa que eu admirava, eu ainda novo, São Paulo, teatro experimental, né? Aí você cai naquele universo do glamour, da cantora que vende discos e tal. Foi incrível, mas apanhei, não sabe. Acho que o Wagner Pinto me conta que tinha feito, que ela tinha problemas em ver plateia, né? Então, nenhuma luz poderia incidir nela e sobrar para a plateia. E o canhão tinha que ter um ângulo X que teria que cegá-la. Eu aprendi isso na porrada, né? É engraçado, cara, que nessas lives aqui já passou acho que 4 iluminadores que fizeram a Marina. Mas então, eu dei o azar porque ela ficou ruim da voz. A gente pegou um teatro, que era o teatro ali que virou Nelson Rodrigues, da Caixa, né? Ensaiar ali, montamos, era na época, acho que era Poladian, que ia empresariar ela. Eu sei que eu lá, todo animado, LCD, Intelabim, né? No Teatro Nelson Rodrigues, na Lapa, lá no Rio. Da Lapa, a gente lá. Montei uma luz e tal, fiquei gravando umas coisas. Aí o Paulo Mendes da Rocha fazia. Naquela época tinha aqueles porque lá era cheio daqueles ADBzinhos, né? Como que é? Sim. Eu fiz depois uma peça 650. lá que eu usei. 650. 500, né? E 1000, né? E 750, não me lembro. Cara, foi uma loucura isso daí. Daí eu já tinha conhecido o Paulo Mendes da Rocha, fazendo futebol da Bia Lessa. Aí fiz 2 trabalhos com a Bia. Aí o Paulo Mendes me levou para a Bienal. Aí eu fiz uma sequência de bienais. A Bienal era uma loucura, né? 3 andares daquele pavilhão de 250 por 50, com artistas do mundo inteiro. Na época tinha ainda o núcleo histórico. Vinha os Van Gogh, Paul Klee, Munch, vinham todos esses artistas. Era o conhecimento que eu não tinha. E o Macarrão, na época, maluco, me vendeu um luxímetro que não era digital. Eu tinha que ter um luxímetro, porque viriam os curadores do MoMA e eu tinha que medir a luz para eles. Eu sabia já, tinha aprendido, e daí você vai estudando, vai correndo atrás, né? Eu tinha aprendido que gravura 40, de 30 a 40, estourando 50 lux, olho sobre tela 150 a 250, 300 no máximo e tal. Eu tinha as medidas na minha cabeça. Aí o Macarrão me vende o luxímetro, que era uma escala que ia do 0 ao 30, do 30 ao 70, do 70 ao 150, e entre os 70 e os 150 um monte de risquinho.
Como é que eu vou saber o 40, o 30, o 50? Depois eu comprei Ninipa, que é uma marca nacional boa, né? Digital e tudo. Aí você põe o sensor ali, ele mede, ele te dá. Aí eu sei que eu tive que fazer um teste para os curadores do MoMA, que viriam. E eu não sabia nada, eu estava descobrindo. E só tinha Colortran na Bienal para fazer. Aí eu descobri a altura, eu descobri a angulação, eu descobri que eu jogava a luz, o centro da lógina para o piso, bem onde a parede encostava com o chão, porque daí sobrava uma luz mais suave. Se eu quisesse menos ainda, eu descia um pouco mais. Eu fui na minha tentativa e erro do Jó, do Paraíso, eu fui ali, né? E aí eu fui anotando, marcando, fazendo as minhas descobertas. Aí quando os caras do MoMA chegaram, eu fiz 3 paredes. Uma com 40 lux, uma com 150 e uma com 350 lux, né? Aí chega aquele monte de curador, eu tinha marcado um lugar que eu pedi para os assistentes do Paulo colocarem eles ali para eles ficarem parados. Aí eu ia na parede, pegava meu luxímetro lá do macarrão, punha na parede, apertava ali o botãozinho dele, eu sabia que aquela parede tinha que ter 40 lux, eu olhava o luxímetro e falava, 40 lux. Aí o curador, oh yeah, perfect. Aí ia para outra parede, pum, batia o luxímetro, olhava, virava pro cara e falava 150 lux. E aí passei no teste, aí comecei. Fiz 23ª, 24ª, 25ª, engatei, fiz muita Bienal, daí abri o mercado de exposição. E nisso fiz Apocalipse 99 para 2000, a gente estreou, aí eu já tinha um certo domínio do que eu estava fazendo, o Tato me emprestou Express, me emprestou equipamento, me emprestou um monte de coisa. Aí a gente entrou pesquisa de campo, a gente ia para os lugares, ia para as boates, ia para os hotéis, ia para a delegacia. A gente tinha projetos de pegar coisas desses lugares e trazer para pôr na cena. Aí a experimentação rolava mesmo para valer, assim, era. Mas aí eu já estava estruturado, eu tive estagiários, eu já estava ensinando, o que eu sabia eu ensinava, né? Aí vem Apocalipse, aí depois Apocalipse 99, 2000. Aí vem o BR3, que o BR3 é... Eu diria que, assim, acho que eu nunca fiz nada tão complexo. Tudo é complicado quando você não conhece, né? E a minha trajetória sempre foi me colocando em lugares que eu não dominava. Show que eu não dominava, exposição que eu não dominava, desfile, fiz muito pouco, aprendi muito contato sobre isso com André Pierre Vilar, maravilhoso, Edi, maravilhoso, Luizinho. Os técnicos da Stage eram incríveis, né? Sempre foram, ainda são, né? Os técnicos do Wagner Freire, os técnicos da RP Light. A gente tem técnicos incríveis, né? Que ensinam muito, que você aprende muito. Quando você é uma pessoa também que sabe dialogar, você vai aprendendo muito, né? Aí veio o BR3, que foi o Master Plus, né? Entre o BR3 e o Apocalipse, eu fiz o Ivanov com o Tolentino, que foi uma outra escola de naturalismo, realismo, mínimo, síntese. Aprendi muito com o Tolentino. Fiz Rasta Atrás, fiz Ivanov, que eu ganhei o primeiro Shell sem vertigem. Fala. Não, antes da gente entrar no BR3 e tal, de repente, porque eu acho que é interessante falar, você tem mais ou menos uma noção de quando estoura a sua carreira, você tem uma noção de quantos espetáculos você passa a fazer por ano? Olha, Pivete, eu acho que eu sofro de baixa estima. Eu nunca achei que eu estourei. Eu nunca achei que eu estava por cima da corda bamba. Eu sempre achei que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer. Eu sempre gostaria de estar num lugar que eu não estava. Eu sempre gostaria de ter feito shows de grandes artistas que eu nunca fiz. E não tenho o menor problema de falar isso. A minha carreira, durante muito tempo, eu achei que a Brasil 500 anos, que o Tato falou, puta, isso é um capítulo à parte, né? Eu coordenei sei lá quantos núcleos lá do Brasil 500 anos e desenhei para uns 5. Era uma época de muito, muito incrível, de muita grana fácil. Eu comprei minha casa com o Brasil 500 anos, né?
E assim, o Tato foi o fornecedor dos equipamentos, pegou a Bienal inteira, pegou o Oca, pegou um monte de coisa. Mas eu nunca achei que eu era um bambambam. Não acho que eu sou um bambambam. Eu acho que eu faço o que eu sei fazer. Eu acho que eu tenho no Vertigem o meu grande trabalho autoral, assim. Eu acho que, E que eu acho não. que de qualquer, eu acho que de qualquer maneira, por mais que você não ache isso, a gente acha, Não, tudo bem. e você foi e continua sendo uma referência, né, cara? Muito obrigado pela parte que me cabe. É, pô. Mas, pô, você quer saber? Eu transito, às vezes, eu fiz Zé Cabaleiro, né? Eu fiz Otto, eu fiz, sei lá, Titãs, eu fiz o Doze Flores agora, né? Rapaz, toda vez que eu fiz esses shows e que eu fui e que veio uma empresa grande para fazer, parece que eu não sou nada para essas pessoas. Eu não sou ninguém para essas pessoas. Eu tenho que conquistar as pessoas do mesmo jeito. Eu tenho que dialogar com as pessoas do mesmo jeito. Se eu chego com algumas soluções... E eu nunca fui uma pessoa da técnica. Eu aprendi no analógico, mas quando faz a virada para o digital, eu já estou desenhando. Eu já estou criando. E eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Eu sempre gostei, deixo claro que sou eu que desenho, que sou eu que assino, mas eu sempre gostei de ter gente por perto, gente nova. Sempre gostei de ensinar as mulheres, desde sempre, por conta de... Não sei por quê, talvez pelo diálogo, talvez pelo rigor maior, talvez pelo... não sei, mas sempre tive facilidade e sempre tive assistentes mulheres. Então, eu sempre tive gente na técnica para mim. Gente que não sabia e que eu dizia, aprende porque eu vou precisar de você na hora de gravar. Sabe, o que está acontecendo? Bom, então, eu acho... Aí, quando eu fui para o show, eu tive dificuldades, porque eu não operava, né? Eu não gravava. Então, eu tinha muita dificuldade com as mesas. Eu sempre precisei de alguém para gravar. Então, eu acho que eu saí fora um pouco de turnê. Eu já abaixo aqui a luz, tá? É porque eu tive que ligar o computador para carregar o celular. Eu acho que Não, está ótimo. eu sempre fugi de turnê porque eu ia ter que chegar nos lugares e ia ter que gravar. Então eu não podia levar alguém comigo. Não dá, né? Você vai fazer a luz, o cara te chama para fazer a luz e você vai levar um assistente? Isso não existe, né? Então acho que a minha carreira em show foi curta, talvez por isso. Por não estar mais presente e também porque minha vida tomou outro rumo. Mas é um lugar que eu me ressinto um pouco de não ter feito mais. Eu gostaria de ter feito mais. Marisa, por exemplo, a rainha, faz muita coisa. Camilo é basicamente show, né? Muita gente com quem eu trabalhei, que foi meu parceiro, minha parceira, acabou indo. Muitos assistentes meus acabaram trilhando esse caminho. Mas, enfim, o Tó tem uma frase que eu acho que serve para mim um pouco, assim, sabe? Não se deixe levar pelo canto da sereia. Ele sempre falava isso, né? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer lobby. Eu nunca fui numa entrega de prêmio. Fui, acho que uma vez numa entrega de prêmio, porque eu nunca achei que eu ganharia. Sempre achei que eu não ia ganhar. Sabe que eu escutei essa frase um tempinho atrás? Não, mas eu sempre tive dificuldade. Falei pro Beto Brau, compadre, tu me roubou o Shell, hein? Era a minha volta por cima agora e tu me roubou o Shell. Ele deu risada. Era o meu primeiro. Olha só, cara. Mas ali tava difícil, né, Pivete? Porra, bicho, era o meu primeiro, cara. Tô indicado eu, você, o Beto e o Wagner Freire. Quando eu peguei, cara, os nomes da indicação, eu falei, mas eu não ganho isso nunca. Não, sei lá, é um prêmio, você nunca sabe. Mas a luz do Beto, eu não vi o Lázaro, mas eu vi, ele mostrou, né, no Lighting Studio lá na entrevista, e tinham coisas incríveis ali, uma dificuldade técnica ferrada para fazer, enfim. Mas eu acho que eu sempre fui meio low profile, assim, sabe? Nesse lugar, né? Um pouco avesso a restaurantes, a festas, muito em casa, muito trancado, muito na minha. Sempre gostei de sair com a graxa e tenho grandes amigos, os meus grandes amigos são artistas, tenho muitos amigos, mas de um tempo para cá eu fui relaxando um pouco mais, fui me soltando um pouco mais, saindo um pouco mais,
mas sempre tive dificuldade de ir nas festas, de ir nos lugares. Então, meu jeito muito tímido também, né? Acho que isso faz você não acreditar muito, talvez, né? No lugar que você ocupa e tal, né? Mas vai dar tempo de falar do BR3? Porque esse projeto... Não, então vamos falar do BRT agora. A gente tem meia hora para você falar dele. Então, bom, Rio Tietê é um projeto que leva 3 anos. Eu acho que consolida completamente um jeito de trabalhar. Eu tinha um grupo de pesquisa que eu abri, e o interessante nesses grupos que eu abria é que sempre vinha gente de áreas muito diferentes. Arquitetura, fotografia, cinema, e tem muito a ver com o meu trabalho, que mistura muita coisa, né? E eu transitei por vários lugares, então, e eu misturo as descobertas. Alguém já falou isso numa das entrevistas, a luz que você faz no desfile, a luz que você faz no show, a luz que você faz na exposição, a luz que você faz, né, no evento corporativo, que eu fiz um pouco também. Bom, aí o Berilo Luigi Nozella, que é um cara lá de Minas, um estudioso, né, muito legal o cara, enfim, tinha um grupo grande lá. O que eu faço? Eu começo com um grupo que vai diminuindo. Eu estabeleço que nesse grupo alguém vai fazer alguma coisa e tal, e eu vou dando funções. Eu vou um pouco percebendo como que cada um atua, e desse grupo eu descubro um que vai virar o operador. O projeto começou com uma pesquisa teórica imensa, porque era os 3 Brasis dentro do Brasil, Brasilândia na Zona Norte, Brasília e Brasileia. Então a gente fez uma pesquisa teórica imensa. A gente foi para a Brasilândia, abriu uma sede na Brasilândia, reformamos um barraco que tinha lá, e lá nós ficamos durante 1 ano trabalhando, pesquisando, dando curso para poder andar pelo bairro, para poder conhecer as pessoas. A gente saiu de São Paulo, foi para o Acre, direto para Brasília. Em Brasília a gente encontrou, na época a gente ganhou fomento, e a gente tinha que, né, aquela coisa que a gente faz, o edital, usa o dinheiro aqui, usa o dinheiro ali e tal, né? Nessa época eu já estava meio metido com produção lá do Vertigem também e tal. A gente foi pesquisar um jeito de fazer a viagem, 18 artistas nós fomos, né? Não tinha dinheiro. BR3 não é Vertigem? É Vertigem, totalmente Vertigem. Aí a gente foi descobrir um jeito de fazer a viagem, porque não tinha dinheiro para bancar 18 pessoas viajando, hotel, tudo. E pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa de lá, eu descubro um negócio chamado Exploranter, que fazia Rally dos Sertões, Pantanal. Eram 2 ônibus. Um ônibus, que eles chamavam de Romeu, um ônibus muito alto, que tinha uma configuração, um layout diferente para você viajar. Você ia lá em cima, e embaixo uma cozinha industrial. Abria as portas embaixo, montava uma mesa para 18, 20 pessoas, ali você tinha freezer, fogão, geladeira, você tinha tudo. E uma segunda carreta que ele puxava, que era a Julieta, que você entrava num corredor com 3 níveis de cama, 18 camas de solteiro. E do lado de fora tinham 3 portas, eram 3 banheiros, né? Aí você entrava nesse lugar, você subia, eu morava no 3º piso, né? Você subia, você tinha que fazer uma ginástica para deitar. Ali você jogava a tua mochilinha de 70 litros. Em 18 pessoas a gente saiu de Brasília, ficamos 15 dias em Brasília, rumamos ao Acre nesse lugar. Foi incrível, 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 incrível a viagem. A gente foi parando... Tá falando aqui, quem precisa de balada com 18 viajando? Mas você acredita que não teve uma briga, um desentendimento, nada? Porque a gente trabalhava tipo 12, 14 horas por dia, pesquisando. A gente saiu daqui com uma pré-produção feita em todos os lugares por onde a gente ia passar, quem que a gente ia entrevistar. Então a gente foi conhecer um país, a construção de Brasília, entender a construção de Brasília, entender Brasília. Aí a gente foi para Brasileia, no Acre. Só que a gente foi parando no meio do caminho. Aí eu lembro que a gente voltou impactado, mas muito impactado com a viagem e com o desmatamento, em 2006, né? Você andava quilômetros e quilômetros na estrada, aquelas estradas completamente detonadas, e você via castanheiras e mais castanheiras cortadas, queimadas, e uma ou outra cabeça de gado ali. Bom, a gente ficou 1 ano na pesquisa teórica e Brasilândia, fazendo ao mesmo tempo. A viagem durou 30 dias. Aí a gente parte para uma investigação de texto. O autor traz um roteiro, começa a investigação na casa número 1, ali do lado do Solar da Marquesa. Do lado do Solar da Marquesa. O Vertigem ocupou aquela casa número 1, quando o Frateschi era secretário municipal de cultura. Maravilhosa a gestão dele, diga-se de passagem. Incrível. Ali a gente ficou...
num processo que a gente chama de levantar o texto. Então, o autor vai escrevendo o workshop. O que seria uma improvisação, a gente chama de workshop, porque é uma cena mais completa, que já vem com figurino, com elementos cenográficos e tal. Ali a gente ficou mais uns 6 meses. Aí o texto está levantado, a gente tinha do começo ao fim. E eu com a turma experimentando 300 mil coisas. Eu tinha feito vários relatos da viagem e a gente tentando descobrir o que era a Luz de Brasilândia, o que era a Luz de Brasília, o que era a Luz de Brasília, porque o espetáculo transitaria por esses 3 lugares. A gente saiu da casa número 1 e foi para o Tietê trabalhar. Nós ficamos 8 meses no Tietê, trabalhando. Primeiro foi um período de levantamento das cenas e escolher o percurso no Tietê. Aí começou a montagem. Aí a gente foi apadrinhado por um empreiteiro que tinha as máquinas e tinha um... Como é que chama isso na obra? Um pátio, um canteiro de obras. Em que ele cedeu para a gente todo o maquinário, ferramentaria dele, para a gente construir garra e tal. Bom, aí foi uma doideira, né? Porque daí a gente ficou 8 meses, chegou a embarcação que o espetáculo ia usar. A embarcação foi toda adaptada para começar. Trabalhou comigo ali o Primo, maravilhoso. O Primo foi era um técnico, ainda acho que trabalha, incrível. Reginaldo, que foi um cara que era da RP Lighting, que trabalhou comigo, maravilhoso. A Nanda, que virou operadora, a Lúcia e a Ariane, e o Marcos, que era um cara que vinha da moda. Bom, a gente ficou numa montagem, isso já era dezembro, a gente levantou uma luz lá, pum, para ensaiar. Primeiro que eu fiquei com 2 lâmpadas par, durante 2 meses, fazendo luz lá, ensaiando. Do barco, onde a gente ficava, a gente distribuía os atores, e o Toy ia dirigindo uma cena, outra cena. Aí eu fui descobrindo a possibilidade de reflexo, porque ali era uma superfície negra, né? A luz batia ali, aí quando passava uma embarcação fazia onda, o reflexo nas paredes. Então a peça começou, assim, os primeiros ensaios tinha reflexo em tudo quanto é cena e tal. Bom, ali eu descobri muita coisa, dezembro a gente parou, voltou em janeiro. Tudo que eu ensaiei nesse período, eu descobri o que era a luz da peça. Percebi o que funcionava, o que não funcionava. Aí eu falei, não posso fazer a montagem como eu fiz. A primeira, com Aprendiz, com Nanda, com Lúcia, eu tinha me desentendido com as meninas, elas começaram a querer mandar na luz, a querer fazer do jeito delas. Aí aproveitei a folga, falei, voltem depois do carnaval. Mas e a montagem? Eu vou montar essa luz aqui. Aí quando vocês chegarem, a gente retoma. Aí chamamos uma empresa, a RP, eu acho que foi a RP na época, não me lembro se foi o Tato ou foi a RP. Bom, aí montamos. Montei daí já com a configuração final da peça. E aí, assim, a peça utilizava 2 geradores de 70 kVA, um na embarcação principal, um numa plataforma. Eu tinha geradores pequenos que eu usava em diferentes lugares, que eram conduzidos por um técnico, Danielzinho, maravilhoso, que caiu dentro do rio. A gente fala disso mais para frente. Caiu com o gerador. Ele ficava levando o gerador antes da cena chegar para ligar a... Porque a peça, o que acontecia? A peça navegava por 4,5 km. Então eu tinha a cena dentro da embarcação, que eu tinha toda uma luz montada, no andar de cima toda uma luz montada, e no último uma luz montada. A cabine, a house mix, ficava no andar intermediário, no meio. Quando o público chegava naquele andar, a gente se escondia. Aí eu tinha dimmer numa Eu não plataforma. sei como que vocês aguentavam o cheiro do Tietê, mas enfim. Depois do terceiro mês, depois do primeiro mês, se não, né? Eu deitava lá em cima no barco, ficava vendo o pôr do sol, pegava voadeira, a gente levava o cara que morava na Vila Guilherme pelo Tietê. Aquilo ali virou um rio, né? Tanto é que depois de anos eu passava pela Marginal e não conseguia não olhar para o Tietê para ver como é que ele estava. Passou a fazer parte da minha vida. Mas eu sei que soluções elétricas variadas, soluções, lâmpadas variadas, bateria, geradores diferentes, uma equipe... Oi.
Tá. Voltou. Não, é uma equipe completamente nova. A embarcação tinha dois lados, né? E tem dois lados. Oi, Voltou? voltou. Tá caindo a minha também ou não? Eu não sei, cara, se é a Ó, minha. eu sei que eu tinha soluções de lâmpada par e de elipsoidal. Eu tinha projeção de gobo, por exemplo. Os gobos tinham um problema, porque eu projetava, eu tinha que trabalhar, a gente tem que focar para dar leitura. A peça era muito complicada, eu tinha que pôr Brasília 1964, Brasília 1980. Então eu achei no elipso, aonde eu tinha que pôr o tubo para focar, eu trabalhava com grau fixo. Então eu antes de começar a peça, opa, caí. Antes de começar a peça, eu focava previamente, e quando a embarcação parava, quando a embarcação eu tinha que acender o elipso, ele acendia ligeiramente desfocado, eu puxava o tubo e focava. Aí virou linguagem, né? A cena começa um pouquinho desfocada e foca. Eu fui descobrindo uma série de coisas. Tinha uma pilha de gelatina, se fosse o LED, né? Tinha uma pilha de gelatina, eram 8 lâmpadas par de cada lado, e eu inventei que o personagem ele vai para o Acre, o personagem principal. Então, conforme ele está a caminho do Acre, a luz vai do lavanda para o quente. Então, eu tinha uma pilha de gelatina. Tal cena ele estava no tempo X, tal cena ele tinha voltado no tempo. E aí o cara tinha que pegar a gelatina. Então, tinha uma lista de gelatinas que ele tinha que trocar. Não, coisa que você não pode imaginar. Era o O ator que trocava pior, gelatina? Era o ator que não, eu trocava. tinha técnicos. Eram uns Tá. moleques, né? Não, técnico. Técnico eram uns garotos que começaram ali, aprenderam ali e tal, que depois saíram para trabalhar. O Lucas, que é parceiro do Camilo, opera show, muito show por aí, né? Mas teve o máximo do máximo, que é sinal. Eu tinha uma central de dimmer num viaduto, e eu tinha uma central de dimmer no barco, eu tinha uma ETC, uma Express no barco. Cena rolando, é teatro, tô contando uma história, não dá para parar a luz para conectar. Eu tinha que conectar o sinal que ficava na margem, na mesa, né? Eu tinha um splitter no barco e tal, um cabo de sinal subia do splitter, ficava em cima, então a embarcação vinha. Aí, depois de tanto cabo que a gente rompeu, a gente entendeu que a gente tinha que construir ao longo do viaduto um grande varal de cabo de aço, faríamos como cortina de box. O cabo de sinal, 100 metros de cabo de sinal, estava todo recolhido do lado esquerdo, porque a embarcação ia chegar do lado esquerdo, com aquele vai e vem, as argolinhas, e um técnico no viaduto lá em cima segurando o cabo. Eu vinha. Aí a atriz fala, então foi assim que tudo começou, e vira para a margem, tem que ter luz ali. Cena começou ali. Eu tinha um delay de 3 segundos. Aí eu falei para o Tó, eu vou fazer o seguinte, quando ela virar e falar, foi assim que tudo começou, eu acendo Brasilândia, 1980, faço um recorte azul com elipse, com o título no meio, o barco encosta e eu já pluguei o sinal. Ele falou, bom, beleza, vamos ver se não cai o ritmo, senão não é dinâmica. Eu falei, não tem dinâmico o ritmo, não tem essa saída, né? Bom, depois de muito errar, depois de muito problema, pum, deu certo. O barco apontava, o técnico jogava o cabo, o outro pegava e pum, plugava, e aí ela falava, tarará, foi assim, pum, cena 32, ela já virava 33, já era a luz, a gente já estava conectado na Desculpa, margem. mas quantos técnicos tinham para fazer esse trabalho? Não, eu tinha uma equipe que era o Danielzinho, que era o volante, fazia tudo. 2 no barco, que ficavam manipulando os 2 lados, e a Nanda. Tá. 4 técnicos eu tinha. Numa produção que a gente não tinha dinheiro para nada, né? Era uma Quem produção operava? gigantesca. A Nanda, que é uma menina que voltou para a Bahia. Mas você ia a todos os espetáculos? Ah, não, eu fui muito, Tá. mas aí quando a coisa entrou nos eixos, eu não fui mais. Mas aí a gente resolveu o cabo. Então o que acontecia? Ficava um sujeito lá em cima da embarcação com um toco na mão, né? O barco andava para cá, o barco andava para lá, o barco ia para frente, o barco ia para trás, e o cara monitorando o sinal. Aí a hora que via que o sinal começava a esticar, ele batia no barco, porque o sujeito que pilotava o barco estava embaixo, ouvia pum, bum, bum, ele freava o barco. Aí ele voltava mais um pouquinho, aí o cabo tal.
E aí foi temporada de 2 meses, porque teve que ser interrompido. Aconteceu na boa, não teve problema nenhum. Daí a gente foi para o Rio, Baía de Guanabara. O espetáculo começava no estaleiro, ia para baixo da ponte Rio-Niterói e caía para dentro do fundão. A equipe lá do Rio e tal, montando para mim. Aí o técnico não sabe que você está se ferrando faz não sei quantos anos na vida, né? É isso que eu te digo, que a fama é uma coisa relativa. O cara me viu ali com aquela maluquice, aquele monte de lampadinha de Natal, fazendo luz ali, uma embarcação, pendurando coisa aqui, usava uma volite no Rio, pendurando coisa aqui, pendurando coisa ali. Aí a gente chega nessa cena. No Rio a configuração era totalmente diferente. Imagina, esse cara talvez não saiba nem a importância que é não saiba o que era o Teatro da Vertigem, nem a importância que tem o Teatro da Vertigem. Quando ele viu a cena, eu tinha uma Smart Fader na margem e eu tinha a Express, a Volite no barco. O que acontecia ali na configuração do Rio? A cena começava muito antes, porque é um percurso diferente. Então o Thor não podia fazer a peça parar. Então ele botou um sujeito correndo na lateral do barco. Enquanto o barco andava, tinha um cara correndo, já falando com a pessoa que estava lá, no outro set, que era onde eu tinha que andar. Então eu gravava cena 1, cena 2, cena 3, naquele lugar, na Smart Fader, a cena 4 daquele lugar voltava para a Volite. O que eu fazia? Despluga o cabo, a mesa trava na última cena. Jogo o cabo para o barco, quando eu conecto o sinal, ele derruba aquela cena lá e eu vou embora com a cena aqui. A gente faz esse esquema, primeiro ensaio, o cara arremessa o cabo bate no barco, amassa o canon. Quem disse que conseguia conectar o canon? Puta, assim não vai rolar. Tem que treinar esse arremesso. Aí arremessa de um outro jeito, o barco cai na água, enferruja o cabo, não pode. Aí um técnico vira para mim e fala, mas por que você não usa Wi-Fi? Falei, por que você não me dá o dinheiro para usar o Wi-Fi, né? É lógico que eu sei que tem, né? Que eu poderia usar. Mesmo assim, imagina, uma tecnologia que também não é assim, né? Você está num lugar ali que eu não sei como é que é seu sinal, mas enfim, não tinha dinheiro. Aí um técnico maravilhoso vira e fala, já sei a solução. Qual que é? Ele pegou uma bolinha de tênis, furou a bolinha de tênis, enfiou o canon dentro da bolinha de tênis, aí o barco, quando apontava, ele jogava a bolinha de tênis. A bolinha mais segura, porque tem um peso, e quando a bolinha caía, o máximo que acontecia era a bolinha ficar quicando, e a técnica ficava feito louca correndo atrás da bolinha para pegar a bolinha. Tirava a bolinha, o canon estava intacto, plugava e pum, cena que vamos embora, e a cena vai embora. Então, assim, a quantidade de dificuldades técnicas, isto me formou num lugar que é da agilidade do raciocínio para você resolver problemas, o desapego absoluto com qualquer coisa que você possa ter, uma paciência de Jó para você esperar montagens de cenário que não ficam prontos, de técnicos. O livro de Jó. O livro de Jó. Eu lembro que na sequência eu fui para o SESI da Paulista fazer uma peça lá. Cheguei para montar, primeiro dia de montagem que estava marcado para mim, o cenário enrolado. Eu fiquei sentado na plateia umas 3 horas, 4 horas. Não rolou, fui embora para casa, voltei no dia seguinte. Enrolado, não montei. Fui embora para casa, voltei no terceiro dia, o cara da produção, a pessoa da produção veio falar comigo. Ai, Guilherme, me desculpa, porque, né, mas você não fica nervoso, você não vai ficar bravo. Eu falei, mano, tem ar-condicionado, tem cadeira, tem café no camarim, eu tenho banheiro, eu vou reclamar do quê? São tamanhas as encrencas, Pivete, porque daí as peças viajam. A gente fez Alemanha, a gente fez Portugal, a gente fez Dinamarca, a gente fez Bolívia, a gente fez Venezuela, a gente fez Rússia. Foi o primeiro grupo brasileiro a se apresentar em Moscou. Tem uma passagem com um técnico alemão, eu botei uma vara no lugar, afinei, o cara falou, tem certeza que essa vara vai aqui? Aí já usava cano, com sapata, já estava descolado. Não, é aqui mesmo. Olha, tem certeza que essa vara vai aqui? É aqui mesmo. Não, a cena é aqui, tô te falando, pode pôr. Tudo bem. O cara é super brother, me deu camisa de um time de futebol e tal. Pus a vara lá, pus o refletor lá, pum, a cena rolou. Termina a cena, o Tó vira pra mim e fala, puta, Guilherme, a cena não rola aqui. Eu vou ter que mudar a cena pra lá pra esquerda, pra um outro canto. Eu falei, não, beleza. Outra coisa que se aprende, o diretor é soberano.
Não interessa se você acha isso ou aquilo, vamos trabalhar para que é importante para a peça. Aí eu volto pro técnico, né, e falo, desculpa, fulano, mas vamos ter que mudar a vara. Guilherme, eu gosto muito de você, mas eu vou lhe dizer uma coisa que um técnico alemão... Não, ele era russo. O alemão o que um alemão falou para mim? Falei, diga. Ele falou, quando você for pendurar um refletor no lugar, tenha certeza que esse refletor é neste lugar. Porque uma vez que eu pendurar esse refletor no lugar, ele não vai sair de lá. Falei, maravilhoso esse teu técnico alemão, mas essa vara não é aqui, essa vara é ali, ó. E aí eu abracei ele, saí andando abraçado com ele, aí ele dava risada e tal. Você vai aprendendo muito, sabe? Essa coisa, é muito mais fácil eu mudar uma vara, Pivete, com 4 refletores, do que eu virar para o diretor e falar, a cena não é boa naquele lugar. Eu vou virar para o diretor e vou dizer, não, eu não posso mudar, porque o técnico não vai deixar, ou porque o técnico não vai entender, né? Não. Mas então, aqui no Brasil a gente teve vários técnicos com esse pensamento, né? Sim, total. Mudou muito. Que, na verdade... Mas é que o que eu acho que durante muito tempo aconteceu, do técnico olhar para isso, a Cibelinha, por exemplo, quando ia, não tinha muita certeza de algumas coisas. Fica uma coisa do tipo, pô, você não sabe o que você quer? Ah, você não sabe o que você quer? Então não, né? Aí vê que você não domina tecnicamente, que você precisa. Tem muita gente assim. Tem muita gente que se sente dona. Raul, maravilhoso, Raul do Municipal. Eu fui fazer um primeiro trabalho grande lá, uma cena X que eu inventei um soldador para ter aquelas fagulhas, inventei um ciclorama verde. Quando ele me falou, que cor é ciclorama? Eu falei, verde. Não. Eu falei, não, por quê? Ciclorama é vermelho, azul ou âmbar. Ciclorama não é verde. Eu enfiei meu rabo entre as pernas, porque eu ia ter que gravar, ele ia ter que gravar para mim, esse é meu problema. Aí chegou na cena, eu virei para o diretor e falei, putz, aqui eu tinha pensado no ciclorama verde. Ela falou, nossa, ia ficar incrível, por que você não faz? Eu falei, o Raul não deixa, né? Deu uma de João, sem braço. Ela foi lá, pá, no Raulzão. Aí depois a gente ficou amigo e aí era diferente. Mas essa dificuldade minha, o fato de eu não transitar pela técnica, me colocou sempre em lugares um pouco complicados e ter que fazer muita política. Porque meus trabalhos sempre foram um pouco fora da casinha, né? Show das mulheres negras, eu nunca usava frente. Chegava no Dama Choque e tinha que pedir para o menino, esqueci o nome dele, ó, tira toda essa frente aqui, eu só quero o que eu falei? Porque eu falei isso aqui 1h30 atrás, cara. Não, mas é que você já trabalha há um tempo. O que eu te digo é, você novo, com ideias novas, querendo, você está louco, você quer experimentar, você não quer fazer o que as pessoas já fazem. É legítimo isso. E eu acho que a função do técnico eu fui técnico há muito tempo. O meu maior prazer era servir a pessoa que vinha desenhar. Era fazer tudo aquilo que eu pudesse fazer para a pessoa. Como você falou, existem técnicos incríveis e maravilhosos. A gente pode enumerar aqui uns 50, 60, 70, 80, sei lá, um número grande. Mas você há de convir comigo que espero que muitos técnicos estejam ouvindo. E é importante saber, gente do teatro tem o direito de fazer show. Tem o direito de chegar no palco, num show, e não ter certeza do que quer. Você não vai estar trabalhando para o cara. Você vai estar colocando o teu conhecimento a favor de um profissional que está ali. Como que você começou? Como é que eu comecei? Como é que o David Brito, que é uma figura importantíssima, ele era porteiro. Ele virou o quê? O light designer do Antunes Filho. Né? E grande parte da trajetória da técnica era carregador. Como que aprendeu? Então, mas é que na hora que o cara está ali naquele papel e vê uma pessoa nova, e principalmente técnicos no meu Brasil, que ainda olham para a mulher de uma maneira estranha, a Daniele Meirelles comigo, fazendo o 12 Flores Amarelas do Titãs agora, no palco do Guairão. E o que eu faço quando eu chego com uma assistente mulher? Eu viro para a técnica e falo, é ela quem manda, eu não sei nada do que vai acontecer aqui. Eu não sei, é ela que sabe qual é o canal, ela que sabe o patch, ela que sabe tudo. O técnico, eu não vou falar o nome, ela é negra.
O técnico ficava chamando ela de morena, o cara negro. Ô morena, ô morena. A gente gravou tudo, se preparou pra caralho, 3D, levamos nosso pendrive lá. Só que a Dani comeu bola, a mesa tinha 8 universos, a gente fez tudo em 8 e a mesa que chegou lá tinha 6 universos. Aí ela foi fazendo um patch, quando chegou no 7º universo, o cara vira e fala, morena, não tem. Aí ela teve que readaptar. Isso não pode acontecer. Eu não quero tal pessoa. Aí, quando é essa empresa, eu ligo antes e falo, fulano, virá técnico que vai trabalhar com mulher e vai entender o lugar dele e vai me respeitar pelo fato de eu não fazer mega shows, de ele não me ver toda hora com uma MA e tal, que eu vou ter dúvida. Não, 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 Guilherme. Aí passaram a me atender bem. Mas eu tive que ligar, eu tive que falar. Né? É uma coisa que não dá mais. É triste isso, cara. Isso não dá para aceitar mais. E o nosso trabalho como light designer só se completa com o trabalho da técnica. É fundamental o trabalho da técnica. Né? Agora, desconsiderar, e agora tem essa molecada nova que passa pela SP, meninos e meninas de trans. Vamos ter que lidar com isso também. Eu digo, vamos ter que lidar, eu digo, para que a técnica comece a pensar nesse lugar. Sabe? As pessoas novas têm o direito de começar e de errar. Chegam aquelas pessoas que chegam querendo botar banca, e que daí você vai ver que a pessoa não sabe. Essas não se dão mal, mas elas se dão mal por natureza, né? Você sabe que eu virei especialista em quebrar perna de quem chega colocando banca. Então, a pessoa acaba se dando mal, né? Então, não você tem coloca como... Você coloca o cara para limpar a lente, pede para ele pegar café para você. É isso. Mas isso tem em todo lugar, né, Pivete? Tem em todo lugar. Mas é uma pena isso, cara. Sim. Eu fiz uma parceria durante muito tempo com a Vânia Jacones, né? E eu fazia questão de deixar claro isso. Quem manda no trabalho é ela. E era ela ali, entendeu? Então, assim, que ótimo. E a gente nunca sofreu um caso de machismo no trabalho e tal. Mas quem mandava no trabalho era ela, entendeu? É que o machismo é uma coisa estrutural e ele é velado, né? Então ele se manifesta de formas muito diferentes. Eu acho que é uma situação nova, não tão nova assim, porque eu estou no mercado há um tempo, né? Uns 30 anos, e Marisa Bentivenha, lá em 92, já estava comigo e já começou a carreira dela logo depois, carreira solo dela. E ela falou lá no Lighting Studio, né, a trajetória toda dela, passando pelo sertão do Nordeste, que é um lugar que a gente sabe que é mais complicado, né, interior do Nordeste e tal, e enfrentou, desbravou esse caminho aí, abriu o mercado, mas acho que é uma coisa... Então, esse meu trabalho no Vertigem me abriu os olhos... Vai cair daqui 1 minuto. Então é isso aí. O que eu tenho que dizer é no preconceito, por favor. Vamos aceitar os novos e vamos trabalhar para que todos possam fazer o que tem que fazer. E o que eu tenho para dizer é, mestre, muito obrigado. Brigadaço. Que aula que a gente teve hoje, que histórias incríveis. Você é foda. Obrigado. Quero falar que amanhã no Light Studio tem um neném. Neném, puta, vai ser incrível, hein? Porra, neném vai ser foda amanhã, hein? Neném, Aurélio Maneco, Jorginho também, vão passar todos por lá. Renato a Ana Luzia vai estar lá. Ana Luzia vai estar lá. Quem mais que eu vi lá? Mirella Brandi. O de Fortaleza, o Cleison e o Walter Façanha. E o Alexandre Fábio, que é um sombrista maravilhoso o trabalho dele. Muito legal também. Mestre, obrigado, viu? Obrigadão, Pivete. Vamos aí, vamos botar a luz onde ela merece. Beijo, Bonfanti. Valeu, obrigadão, até já.